Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, não é isso? E no Sem Censura nós vamos falar sobre afroempreendedorismo. Ana Silva, que é executiva em tecnologia da informação e empreendedora social. Ela é presidente do movimento Black Money. Você é toda das fintechs, né? Sim, sim, com certeza. A Nina acabou de ganhar o prêmio das 100 pessoas de menos de 40 anos, mais afrodescendentes, mais influentes do mundo pela ONU. Parabéns. Obrigada, obrigada. Como você está aqui, como você é mulher, como você ganhou o prêmio lá das mais influentes afrodescendentes do país, tem tudo a ver. Mas eu queria justamente pegar esse viés teu de tecnologia e grana. Uhum. O que é esse movimento Black Money? Ou seja, dinheiro tem cor agora? Pode ter, né? Não é? Tem que ter, porque se a gente for ver, e aí falar do movimento Black Money, o movimento Black Money hoje a gente chama de uma ponte para o futuro, bebendo da fonte do passado, né? Nós olharmos para dentro da comunidade negra e verificar o potencial, o valor que nós temos de consumo, de poder de compra, além de ser uma população altamente empreendedora. E aí a gente verifica, em 2017, nós consumimos, né, movimentamos na economia brasileira 1,6 trilhão de reais, velho. Uhum. Enquanto que os nossos empreendedores negros não conseguem crédito no mercado. E aí a gente pergunta, quem que então tem que investir dentro da comunidade? Quem então que pode dar esse valor, esse crédito a esse empreendedor? E daí vem você colocar o seu labor, né, a sua remuneração dentro da sua comunidade para você ver a real transformação a partir da sua própria atitude, né, que seria um consumo consciente da população negra. Sermos intencionais dentro do nosso poder de compra. A gente teve aqui outro dia, que a gente está mexendo um pouquinho com esse negócio de dinheiro tecnológico, e a gente teve com agora não vou saber explicar direito, mas era uma menina que faz uma fintech e era genial, porque o dinheiro era mais barato, você conseguia crédito mais barato, conseguia dinheiro emprestado mais barato. Era muito legal essa fintech dela. E tem algum movimento nessa linha? Quer dizer, vocês estão pensando em pegar e fazer uma facilitação real de dinheiro? O movimento faz isso? Então, ou ele é um movimento mais teórico? Então, o movimento ele é como se fosse um agente do ecossistema. Ele movimenta um ecossistema que já existe, porque nós temos várias pessoas. Temos os empreendedores, temos quem consome e temos também instituições que estão acelerando empreendedores. Temos instituições que estão dando apoio em mentoria para profissionais negros. O movimento Black Money ele vem para juntar, porque não adianta cada um estar no seu lugar fazendo, se a gente não consegue se apoiar. Dentro a isso, a gente acredita que a gente não consegue fazer um movimento que tenha impacto econômico sem a gente trabalhar outras bases que nós, população negra, né, sempre marginalizada aqui nesse país, não teve acesso, que é a educação de qualidade, acessibilidade digital. Então, hoje, o movimento Black Money ele tem 3 pilares. Comunicação, são os conteúdos digitais que a gente propaga, são todas as comunicações que nós fazemos nas redes, nas principais redes sociais. Nós temos o pilar de educação, que aí é gerar um mindset empreendedor, gerar um mindset inovador, tecnológico e também trabalhar com a educação financeira da população negra. E o braço de serviços financeiros, que é conectar esses empreendedores a instituições que estejam aos empreendedores negros, instituições que estejam facilitando, desde serviços a ações que fomentem ele a ter escalabilidade do negócio. Porque, pelo que eu estava vendo, vocês conseguem identificar, por exemplo, empresas que não empregam negros. Isso. Empresas que não fazem publicidades com negros. Sim. Isso você consegue ver e você aí pode selecionar. Isso é importantíssimo, Vera, que é o não me vejo, não compro. Isso.
que é muito forte nos Estados Unidos. Sim, é muito forte nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós somos 54% da população, nos Estados Unidos são 14%, e lá eles conseguem ter, por exemplo, 91 bancos negros, né? Então a gente também vem trabalhando no fomento, né? Tem um braço, eu sou sócia fundadora também do The Black Bank, que aí é um dos agentes dentro desse ecossistema, que está para ser lançado até o final do ano, que aí sim, são agentes como esses que a partir da sua lucratividade, o que a gente chama de negócio social, coloca parte dessa lucratividade de volta dentro do social. Exatamente. E aí parte dessa lucratividade retornará para dentro de projetos como o próprio movimento Black Money. E falar, né, quando você coloca que essa empresa eu não vou comprar, sim, eu tenho que ser intencional. Eu vou comprar do empreendedor negro porque eu sei que ele vai empregar outras pessoas negras. Exatamente. Hoje nós somos a maioria empreendedora no Brasil, somos 50%, mas a maioria MEI, micro e média empresas, né? Sendo que a gente nem 30% desses empreendedores empregam pessoas. É ele ou no máximo um sócio. Uma pessoa. Sim. Porque são microempreendedores. Sim, e porque nós temos problemas de acesso ao mercado financeiro. Hoje, um empreendedor negro tem 3 vezes mais o crédito negado que o empreendedor branco, nas mesmas garantias de retorno, nas mesmas garantias de pagamento. Então, a gente sabe, esse problema tem cor, infelizmente. A gente sempre teve movimentos intencionais de deixar a população negra à margem de consumir, à margem de empregabilidade. Hoje, 2/3 da população desempregada no país é negra. Então, se a gente não consegue se empregar, se a gente não é incluído, né, no mercado, nas corporações, o que a gente precisa fazer? Criar as nossas próprias. Ou então fomentar quem está à frente de instituições que ou estejam na luta antirracista, empregando pessoas negras, incluindo e desenvolvendo essas pessoas, porque não é só incluir, não é só selecionar e jogar lá, não é só ter meta de quantidade de estagiário ou trainee negro, não é só colocar, é incluir e acompanhar. Hoje nós entendemos que se nós, população negra, podemos consumir e escolher a partir da era digital, porque hoje a gente não tem mais quem fale que não existe racismo mais no país. A internet não deixa, né? Quantos casos diariamente que são denunciados. Então, hoje a gente consegue utilizar a transformação digital, a Revolução 4.0, como uma forma... Olha eu, a tecnológica, eu sempre trago, né? Não, mas isso que é legal, porque essa tua formação em TI, ela, na verdade, faz você ter um pensamento mais moderno também. E é esse pensamento que vai fazer com que a população negra, ela se integre nessa revolução, porque não adianta, os cargos operacionais, eles estão obsoletos, né? Até 2020, nós teremos 1/4 de tudo que é emprego que tem hoje, sabe? De cargos, funções, 1/4 disso esquece, vai morrer. Não vai existir mais a partir de 2020. E, lógico, novas funções, novas profissões estão surgindo. E todas elas ligadas à tecnologia. Exatamente. Como que a população negra vai se instrumentalizar para se inserir se não consegue ter nenhuma educação básica de qualidade? Como é que se entra em contato com o... Para entrar em contato, nós temos o nosso portal www.movimentoblackmoney.com.br. Nós temos as nossas redes. Agora acabamos de ganhar um edital. E nesse edital Negras Potências nós estamos sendo apoiadas. Negras Potências. Estamos sendo apoiadas pela Benfeitoria e pelo Fundo Baobá para que nós teremos cursos, né? Porque a gente também tem a parte de cursos, que é aquela parte de educação, que tem a questão de programação, ensinar para 70% da nossa turma são de mulheres negras. E aí está aí a intencionalidade, porque se a gente mexe em quem está na base da pirâmide, a gente mexe na pirâmide inteira da população. Maravilha. Camila, estamos no YouTube. Tem uma pergunta aqui do Alexandre Ducati, aqui do Rio de Janeiro. Ele pergunta para você. Ele falou que ele tem acompanhado o movimento Black Money e tem uma dúvida. Ele
faz o comentário dele. Eles defendem que os negros consumam de outros negros. Até aí, ok. Mas em qual proporção? Qual é a meta deles? O objetivo de longo prazo? Qual filosofia eles defendem? Bom, a meta é que pelo menos 30%, se a gente for pensar em 1,6 trilhão de reais, se pelo menos 30% desse dinheiro retornasse e se mantivesse dentro da comunidade negra, para a gente já era um bom início, né? Mas é lógico que, como filosofia, é a gente saber que nós podemos ser o nosso próprio mercado, não Exatamente. ficar pedindo em ser incluído o tempo todo. Porque, na verdade, esse dinheiro existe. Ele sai da população negra. Então, ele tem que voltar para a população Tem que voltar negra. E, principalmente, se tiver... Né, tem a questão de o empreendedor, ele precisa escalar o negócio dele. Ele precisa tracionar, ele precisa atingir para poder entrar em pé de competição, de concorrência com o empreendedor não negro. Até que você apenas olhe a qualidade daquele produto. Isso, exatamente. Ele não consegue nem ter acesso a ferramentas, a instrumentalizar o negócio, não consegue aumentar a produção e nem sabe, ainda não tem acesso digital para chegar até o consumidor, né? Então, a filosofia do Black Money é não apenas consumir, mas é criar uma rede e que essa rede possa ser uma rede até B2B, né? De uma cadeia de suprimento, ter fornecedor, cliente, consumo e ter investidores, fundos de investimentos. E no momento em que a gente consegue aumentar, né, a gente fala da base da pirâmide social no Brasil, desses 10% mais pobres, 75% são negros. Imagina se a gente coloca R$100, aumenta R$100 na renda média da nossa população, que está nessa base. A gente aumenta o PIB brasileiro, sabe? Hoje, brancos e negros, a gente ganha 55%, cerca de 55% do salário de pessoas brancas. Se a gente tivesse equiparação desses salários, seriam 800 bilhões de reais a mais na economia brasileira por ano. Então, todo mundo ganharia. Não é uma coisa de, tá só pensando nos negros, menina. Não, é burrice não falar de equiparação socioeconômica. E existem, sim, empresas que são aliadas, né, à luta antirracista, e aí a gente acompanha, verifica se realmente está sendo incluído, como é que está sendo essa publicidade, para até incentivar esse consumo consciente também de empresas parceiras. Mas a intenção é empregar o nosso próprio dinheiro dentro da comunidade. Tem uma pergunta aqui da Sandra Regina, aqui do Rio de Janeiro. Ela pergunta: muitas mulheres são mortas, mesmo seus agressores sendo proibidos de se aproximarem de suas ex-companheiras. Como pode isso? É isso que a gente diz da questão de até pouco tempo, o descumprimento da medida protetiva, ele não era crime. Exatamente. Né? Então, o que acontecia? A vítima chegava na delegacia para notificar o descumprimento. O que a gente podia fazer? O delegado representava pela prisão preventiva e aguardava o deferimento dessa prisão preventiva. E, às vezes, quando o deferimento, nesse intervalo, a vítima já tinha sido assassinada. Né? Então, na verdade, a gente ficava com aquela angústia e a gente não tinha instrumentos para poder, né, ajudar a vítima. Hoje, com o descumprimento sendo tipificado pela legislação, a Lei de Violência Doméstica hoje criminalizou o descumprimento. Então, a vítima chega na delegacia, agora já pode, né? informa o descumprimento, você pode prender o agressor em flagrante. Então, hoje é um instrumento que veio, na verdade, corroborar aí para a proteção da vítima. Chegaram várias mensagens também de homens perguntando como é que fica o outro lado, se a delegacia checa se aquela informação é verdade, se não é, como é que funciona para os homens também? Sim, claro. Na verdade, quando o registro é feito, né, vai existir uma investigação a partir dali. Né? E é o que a gente diz. Na verdade, para a vítima de violência doméstica, às vezes é um pouco complicado, porque como o crime ocorre entre quatro paredes, né, é um crime silencioso, às vezes ela não tem essa prova, né, não tem como provar isso. Ocorre que, em determinado momento, né, essa prova pode surgir. Às vezes, por exemplo, a vítima está conversando com o agressor está ofendendo a vítima. Se ela coloca no viva voz, tem uma pessoa do lado dela, já é uma prova. Ela já tem ali uma testemunha das agressões que ela sofreu. Hoje em dia tem o WhatsApp, tem as redes sociais, que a vítima pode printar e levar essa prova material para a delegacia. Então, assim, a gente vai investigar, é claro. Né? Agora,
Quando, na verdade, você faz uma comunicação falsa de crime, né, quando essa comunicação falsa de crime tem um autor, né, a pessoa incide na denunciação caluniosa. Quando essa agressão falsa não tem, essa denúncia falsa não tem um autor, né, na verdade você incorre no crime de comunicação falsa de crime. Então você aí até a delegacia comunicar um crime que não ocorreu é crime, né? Então tem esse pequeno detalhe, mas isso aí eu posso te falar que são assim, estatisticamente é a minoria, assim, a gente assim praticamente não ocorre. Tá certo. Era isso que eu ia complementar falando que para a mulher vítima de violência já é tão difícil ela ir para a delegacia, se expor, né? Colocar ali o que ela está passando. Então, assim, realmente é muito pouco a porcentagem de mulheres que vão lá para fazer uma falsa denúncia, muito, muito ínfima, perto do número de mulheres que sofrem realmente violência. E a ONG tem alguma sede aqui no Rio de Janeiro, física? Então, infelizmente no Rio a gente não tem. A gente conta com salas parceiras para a gente poder atender. A gente faz mutirão de atendimento, então às vezes a gente vai para comunidades e aí nós juntamos diversas voluntárias e não voluntárias. Às vezes a pessoa só vai ajudar naquele dia. Então a gente tenta suprir essa ausência de local físico de outras formas. No futuro, quem sabe, se tivermos bastante madrinhas, que é o nome que a gente dá para as pessoas que contribuem com a ONG, a gente consiga uma sede aqui no Rio também. Tá certo. Vera, a gente pode aproveitar para responder a Nina também, quando ela... Tem as duas coisas que a gente deixou em pendência, os lançamentos do Ricardo e as respostas para a Nina. Nina, eu queria te falar o seguinte, assim, pelo DEPAN, a gente tem alguns projetos no DEPAN para a gente, na verdade, tentar evitar, né, prevenir a ocorrência de alguns de crimes, né, e principalmente aí no caso da violência doméstica, que é o crime de discriminação, e o caso da violência, principalmente contra mulheres negras, também a gente tem o preconceito arraigado aí. E eu entendo, assim, o preconceito para você combater a discriminação, né, o preconceito não, que a gente diz que o preconceito está na cabeça, né, a discriminação quando o preconceito, ele exatamente, externado, Isso que é o crime, né? O crime é externar o preconceito. A gente, na verdade, consegue combater de duas formas, né? Ações afirmativas, né? E políticas públicas preventivas e educacionais, né? Então, a educação está na base aí da prevenção. Então, a gente, pelo DEPAN, a gente tem um projeto da DEAN nas salas de aula. Então, a gente vai até as salas de aula, né, e dá palestras sobre violência doméstica, violência de gênero, né, sobre discriminação, sobre preconceito, enfim. Então, a gente entende que essa é uma forma de você, primeiro, conscientizar as pessoas dos direitos que elas têm, que muitas pessoas nem sabem, né? E até, às vezes, você chega numa sala de aula, né, principalmente para adolescentes, ele não sabe o que é crime, o que é ato infracional, né, quem pode cometer, o que ele pode fazer. Então, assim, na verdade, você está levando informação, né, para as escolas. E universidades também, por isso que a gente fala sala de aula. Então, eu acho que o combate da discriminação é com políticas públicas preventivas. E aí, a gente inclui aí, que até a Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa, Exatamente. Né? Então, ação afirmativa e políticas públicas educacionais, eu acho que a gente é o caminho aí para a gente, a longo prazo, conseguir diminuir esses índices. Porque só vai conseguir resolver o problema, né, se a gente consegue diminuir o feminicídio de mulheres brancas e o de mulheres negras aumenta, é porque a comunicação, né, a gente conversa muito dentro do próprio movimento, que essa comunicação, como que está sendo feita junto a mulheres negras, sabe? É uma comunicação inclusiva para mulheres negras ou é uma comunicação que o 108 chega nas pessoas, assim, elas sabem que tem aquele direito. Isso. Né? Então, como é que elas são acolhidas no momento da... Não é, sabe aquela coisa, não é para mim esse suporte, esse apoio, porque se tratando do meu corpo negro, já é um corpo violentado, porque esse homem negro também é violentado pela polícia, né? Então, como que é como se fosse a violência dentro da comunidade negra já é, você falou da questão do patriarcado, né? Mas o racismo estrutural, ele é estrutural da sociedade. Então, a violência, ela é cotidiana dentro da comunidade negra por conta, né, desse exercício externo de violar o corpo negro. E aí viola de várias formas, desde o homem negro até
a mulher negra também. Então, é esse muito o embate que a gente discute para melhorar esses índices. A gente acredita que tem que trabalhar primeiro o problema racial junto, paralelamente, com as medidas que já estão sendo feitas e o controle de que as políticas sejam realmente atendidas. Só complementando um pouco a resposta, se puder, a gente tem também hoje diversas linhas de pesquisa que são voltadas para a questão da mulher negra vítima de violência. A gente até coloca violência ponto, porque quando a gente fala violência doméstica, a gente está botando que a violência só naquele âmbito, né, naquele seio ali familiar, que não representa a realidade das mulheres negras que são vítimas de violência. São poucas ainda essas pesquisas, é uma linha que, ao menos, eu vejo crescer, então isso eu posso te dizer. E a ONG, inclusive, que eu trabalho, que estamos juntas, tem formas que a gente tenta incluir a mulher negra também nesse assistencialismo, né? De que ela também pode nos procurar, porque nós estamos ali abertas para entender a questão dela de uma forma que talvez ir para alguma delegacia ela não se sinta confortável. Por exemplo, a Fernanda, ela é a única delegada de Caxias, não é isso, Fernanda? Da DEAN, sim. As outras delegacias são distritais. E delegacia é um município muito grande. Sim. Né? Então, muito grande para ter só uma DEAN até. Na verdade, assim, o que acontece muito em Caxias que a gente vê é que, às vezes, até pela carência de recursos, a vítima, por exemplo, que mora em Xerém, ela não vai até a DEAN fazer o registro, porque é muito longe. Então, ela tem que pegar, às vezes, 2 ônibus. Então, para ela, aquilo dali fica inviável. Então, ela acaba procurando uma delegacia distrital. Né? Então, assim... E aí se dá mal. Infelizmente, assim, não vai ter o atendimento especializado de uma delegacia de mulher.